Dos Apóstolos, capítulo 9, verso 5 diz: E disse, o verso 4, vamos ver o verso 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 4. E caindo em terra, está falando de Paulo aí, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Diga amém por isso. Diga assim comigo, diga: Espírito Santo, fala comigo através dessa palavra. Ministra no meu coração, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus ao teu coração. O texto que nós lemos fala de Saulo, que perseguia a igreja, perseguia os cristãos daquela época. E eu quero que você entenda algo nessa noite, porque quantas pessoas dizem assim: o que vale é uma boa intenção. Por mais que você não obtenha resultado, por mais que você não tenha sucesso. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: mas o que valeu foi a boa intenção. Você não conseguiu, você não teve resultado, mas alguém disse assim: mas pelo menos você teve uma boa intenção, pelo menos você fez uma boa coisa. Você não obteve resposta naquilo que você queria. E há pessoas que dizem assim: mas o que valeu é a boa intenção. Mas até quando uma boa intenção vale a pena? Até quando uma boa intenção está certa? Porque nós vemos na Bíblia pessoas que tiveram boas intenções, mas que foram por Deus rejeitadas. Pessoas que tiveram boas intenções, mas que fugiram do propósito de Deus. Pessoas que tiveram boa intenção, mas que por Deus não foram aceitas. Então é preciso que você entenda isso, porque tem gente que pensa que vir à igreja é uma boa intenção. Tem gente que pensa que estar na igreja é fazer boas intenções. E é muito mais do que isso, querido. Eu quero que você entenda isso nessa noite, porque eu não quero que você seja um quase salvo. Eu não quero que você esteja na igreja e quando Jesus voltar você não suba. A minha oração é que você suba, porque existem pessoas na igreja que quando Jesus voltar não vai subir. Eram pessoas cheias de boas intenções, mas que as suas boas intenções não ajudaram ela a se salvar. E eu tenho compartilhado constantemente que nós não podemos viver uma vida cristã de mais ou menos, porque eu aprendi na matemática que mais com menos é o quê? É menos. Como é que está, irmão, na caminhada da fé? Está mais ou menos, pastor. Como é que está a vida de oração, pastor? Irmão, está mais ou menos, pastor. Como é que está a vida de leitura da palavra, irmão? Está mais ou menos, pastor. Mais com menos é menos. Então você não pode viver nesse mais ou menos da espiritualidade. Você não pode viver nessa espiritualidade só de boas intenções. Não que eu estou anulando as boas intenções, mas eu estou querendo trazer para você que gente de boa intenção está contrariando o propósito de Deus. Eu não sei se você já ouviu um ditado popular, e se eu pudesse trazer como tema dessa mensagem, eu traria esse ditado popular. Olhe para mim, como disse o apóstolo Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas olhe para mim, olhe para mim. Existem pessoas, e esse ditado popular talvez poderia ser o tema dessa mensagem de hoje. Eu não sei se você já ouviu esse ditado popular que diz assim: o inferno está cheio de gente com boas intenções. Tem um ditado popular que diz que o inferno está cheio de gente com boas intenções. Ouça, o homem não se afastou de Deus porque o homem pensava que o que ele ia fazer era errado. Não, o homem não se afastou de Deus, escute isso. O homem não se afastou de Deus porque ele pensava que o que ele iria fazer estava errado. O homem se afastou de Deus porque o que ele pensava que ele iria fazer ia dar certo. O homem pensava que o que ele iria cometer ia dar certo. E esse é o problema que muitas vezes nos afasta de Deus. Muitas vezes você se afasta de Deus não porque você está pensando em fazer algo errado, mas é porque você está pensando que o que você vai fazer
vai dar certo. E muitas vezes esse supostamente certo é o que muitas vezes nos afasta de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Adão pensou que o que ele ia fazer ia dar certo, e o que ele fez, supostamente que ia dar certo, deu errado, afastou ele de Deus. E quantas pessoas estão afastadas de Deus, não porque elas estão com o pensamento, o que eu estou fazendo é errado, não, elas estão com o pensamento assim, não, o que eu estou fazendo vai dar certo, o que eu estou fazendo não está certo. Quando eu me afastei da igreja, não porque eu estava com o pensamento errado, mas eu estava com o pensamento que o que eu estava fazendo ia dar certo. Eu ia orar em casa, eu ia buscar Deus em casa e estava tudo certo. Eu não precisava de igreja, eu não precisava de pastor. E aí eu só fui me afastando da presença de Deus, me afastando de Deus dia após dia. Eu pensava que o que eu estava fazendo ia dar certo, e deu errado, me levou para longe de Deus. Ouça, o inferno, segundo o dito popular, está cheio de pessoas com boas intenções. A pessoa tem boa intenção, mas o inferno está cheio dessas pessoas. E não só de pessoas com boas intenções, pessoas que eram quase crentes, pessoas que eram quase convertidas, estão também lá. Pessoas que não assumiram um compromisso com Deus, não levaram Deus a sério. E é muito importante que você entenda isso nessa noite. Por quê? Jesus conta uma parábola de um homem que tinha 2 filhos. Um fez tudo de errado. Quantos filhos esse homem tinha? 2. A parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Tinha 2 filhos. Um fez tudo de errado, o outro fez tudo certo. Um fez tudo errado, o filho pródigo saiu de casa, gastou o dinheiro do pai, fez tudo errado. O outro filho ficou em casa, continuou trabalhando, ajudando o pai, fez tudo certo. Eu pergunto para você, qual dos 2 filhos conheceu melhor o pai? Qual dos 2 filhos teve melhor conhecimento do pai? O que fez tudo errado ou o que fez tudo certo, aparentemente certo? Porque o que fez tudo errado, a Bíblia diz que ele voltou para o pai, se arrependeu, e o pai deu a ele uma festa, e ele voltou para casa só por causa do pão. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai porque lá tem pão para comer. Ele não voltou nem por causa do pai. Mas quando ele volta, o pai coloca um anel no dedo dele, coloca sandália, coloca roupa, e dá uma festa para ele, perdoa ele. E ele então conhece o pai que tinha, e o outro que estava fazendo tudo que era certo. A Bíblia diz que ele disse: o Senhor nunca me deu um cabrito para eu matar, para festejar com os meus amigos. Ele não conhecia o pai que tinha, ele não conhecia o pai. Olha para você entender isso. 2 filhos, um fez tudo errado e um fez tudo certo. E o que fez tudo errado conheceu melhor o pai. Jesus conta uma história, Lucas capítulo 13. Jesus fala que 2 homens subiu ao templo para orar. 2 homens foi à igreja para orar. A Bíblia diz que era um fariseu, uma pessoa religiosa, e um publicano. E a Bíblia diz que o fariseu batia no peito e orava assim: oh Deus, ser propício. Não, o fariseu não batia no peito não. O fariseu orava e dizia assim: oh Deus, eu dou o dízimo 2 vezes por semana. Oh Deus, eu jejum. Oh Deus, eu oro. Oh Deus, eu ajudo os necessitados. Oh Deus, eu não sou igual aos outros pecadores. Ele orava assim: oh Deus, eu sou um homem reto. Oh Deus, eu sou um homem íntegro. E a Bíblia diz que o outro homem, um publicano, o religioso, dizia: eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu não me prostituo, eu não peco, eu não roubo, eu não mato, eu não sou igual aos outros pecadores. O fariseu orava assim, mas o publicano batia no peito, nem olhava para cima. A Bíblia diz que nem ousava olhar para cima. Ele batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. De cabeça baixa ele dizia: eu sou um pecador, sou falho, sou errado. O outro religioso orava: eu dou o dízimo, eu sou fiel, eu não sou igual aos pecadores, eu jejuo 2 vezes por semana. E Jesus diz: qual dos 2 que recebeu, saiu de lá edificado? Qual dos 2 saiu de lá edificado? O que dava o dízimo, o que era fiel,
ou que dizia que era pecador. Jesus disse que o publicano, aquele que disse que era pecador, ele saiu de lá edificado, porque Jesus disse que aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Diga comigo, diga: o inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Paulo tinha uma boa intenção. Paulo era um homem íntegro. Ele queria preservar o cristianismo, a lei judaica. Ele queria preservar a religião dos judeus. Só que ele via o cristianismo, o evangelho de Cristo, como uma afronta, como uma heresia, que ele iria atrapalhar a mensagem do reino de Deus no povo judeu. E Paulo, como uma pessoa religiosa, conhecedora da palavra de Deus, ele começa a perseguir, começa a matar os cristãos, começa a matar o povo de Deus, aqueles que professavam fé em Cristo. E um dia, no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Paulo caiu por terra. A Bíblia não fala de cavalo. Tem pregador que diz: Paulo caiu do cavalo. O texto que nós lemos não tem nenhum cavalo, só diz que ele caiu. Pode ter caído da carroça também. Pode ter caído do cavalo? Pode ter caído do cavalo. Mas a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. Ele foi lançado em terra. Jesus derrubou Paulo com um clarão. E Jesus disse: Paulo, Saulo, Saulo, que era Saulo na época o nome dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Paulo tinha uma boa intenção, mas a boa intenção, ela por si só não basta. A boa intenção tem levado muita gente para o inferno. Quando Jesus, ele disse para os seus discípulos que iria morrer na cruz do Calvário, Pedro disse: Senhor, eu não vou deixar. Jesus disse: é necessário que eu seja entregue e seja morto. E Pedro disse: eu não vou deixar o Senhor morrer. E Jesus disse o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Pedro tinha uma boa intenção. A intenção de Pedro era boa, não deixar Jesus morrer. Mas por trás daquela boa intenção tinha algo ruim. Você já viu que quantas pessoas que conhecem alguém má e dizem assim: não, mas as intenções dele eram boas, mas depois ele mudou. Não, no início ele tinha boas intenções, mas depois ele me maltratou, ele matou, ele roubou, ele sequestrou. As boas intenções por si só não basta. Saulo tinha uma boa intenção, Pedro tinha uma boa intenção. A Bíblia diz que quando Davi está trazendo a arca da casa de Abinadab, Oiá e Uzá, os dois filhos de Abinadab, vinham. E a Bíblia diz que o carro de boi vinha trazendo a arca, e na eira, a Bíblia diz que os bois tropeçam e a arca vai para cair, a arca da aliança. E quando a arca da aliança vai cair, a Bíblia diz que Uzá toca na arca. Uzá tenta segurar a arca. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, Deus consumiu, matou Uzá com fogo. Deus exterminou ele naquela hora. A arca ia cair no chão. A intenção era boa, mas aí a boa intenção por si só não vale. Você pode estar querendo fazer algo bom, mas se estiver fora do propósito de Deus, se estiver desalinhado daquilo que Deus tem, não adianta. Por que Deus matou Uzá se ele foi ter uma boa intenção? Porque Deus disse que não podia tocar na arca, e aquele que tocasse na arca seria morto. E quando ele vai para tocar na arca, para não deixar a arca cair, ele é morto, por mais que a intenção era boa. Por que Jesus manda Pedro e diz assim para ele: aparta-te de mim, Satanás? Porque Jesus precisava morrer na cruz. A intenção de Pedro era boa, mas contrariava a vontade de Deus. Quando Marta e Maria estão na casa ali, e Marta chega para Jesus e disse: Jesus, manda essa Maria preguiçosa vim aqui me ajudar a lavar os pratos, a casa está suja. Jesus, o Senhor não está vendo que Maria não está fazendo nada? Jesus, manda Maria me ajudar. Aí Jesus disse: Marta, Marta, você se preocupa com muita coisa, e uma só basta.
Maria escolheu a melhor parte, que foi ouvir a palavra de Deus. Marta estava com uma boa intenção. Jesus está na casa, a casa está bagunçada, a casa está desarrumada. Marta não está dando conta de arrumar a casa sozinha. Ela pede que Jesus peça para Maria ajudar ela a arrumar a casa. A boa intenção por si só não vale. A boa intenção, ela precisa caminhar alinhado com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Eu posso ouvir um amém? Ouça, o diabo nunca vai vir falando de diabo. O diabo nunca vai vir falando de diabo. O diabo sempre vai vir falando de Deus. O diabo fala de Deus para enganar as pessoas. Ele nunca fala dele mesmo, ele fala de Deus. Quando o diabo veio enganar o homem e a mulher, quando ele veio fazer com que os seres humanos pecassem, desobedecendo a Deus, ele não veio falando, tirando Deus da vida do homem, não. Ele não veio dizendo, como disse a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, não. Ele simplesmente tirou Deus do início e colocou Deus no fim. Foi isso que o diabo fez. Ele tirou Deus do início e colocou Deus aonde? No fim. Ele disse, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele tira Deus do início. No início Deus disse, não coma. Então ele disse, não, o que Deus disse não está certo. Ele bota Deus lá no fim. E é isso que ele faz na vida do homem, da mulher. Ele vem falando, tirando Deus do início e querendo colocar Deus no fim na vida de uma pessoa, enganando. Ele disse para Jesus, se lança daqui, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, mandando Jesus cometer um suicídio. E Jesus disse, ao Senhor teu Deus não tentarás. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar o teu coração. Ouça isso aqui que eu estou dizendo. O inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Se a sua boa intenção não estiver alinhada com o propósito de Deus, de nada adianta. Eu ouvi num status, eu ouvi falar, um pastor, amigo meu, disse que uma pessoa que era obreira daqui da igreja, colocou no status assim, em vez de dar dízimo para pastor, é melhor dar cesta básica para as pessoas. Ela está com uma boa intenção. Ela colocou, eu não fiz nem questão de ver, que eu não gosto nem de ver essas coisas. Ela disse, em vez de dar dízimo na igreja para pastor, você compra a cesta básica e dá para os pobres. Não está errado dar cesta básica. Só que você fazer caridade com aquilo que é de Deus é fácil. Uma coisa não anula a outra. Dar o dízimo é primícia, é sagrado. Se você quer fazer caridade, faça. Mas com o dízimo, não é. Toda pessoa que pega o dízimo, aquilo que é do altar, e ela vai fazer caridade, ela está quebrando o princípio. Ela está até com uma boa intenção. Então não está com uma boa intenção. Ela vai pegar o dinheiro do dízimo, vai comprar a cesta básica e dar para as pessoas, para ajudar as pessoas. Está com uma boa intenção. Mas o inferno está cheio de pessoas de boas intenções. O inferno está cheio de pessoas com boas intenções. A boa intenção, quando quebra princípio, não vale de nada. A boa intenção, quando está fora do propósito de Deus, não vale de nada. De nada adianta você ser uma pessoa de boas intenções, se a sua boa intenção não for de acordo à vontade de Deus. De nada adianta a sua boa intenção, se a sua boa intenção não for de acordo à palavra do Senhor. Paulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo estava com uma boa intenção, mas a boa intenção de Saulo estava prejudicando o projeto de Deus nessa terra. Pedro estava com uma boa intenção. Essa pessoa que falou de pegar o dízimo e dar a cesta básica, estava com uma boa intenção, mas é o diabo desvirtuando aquilo que é propósito de Deus, tentando fazer com que essa pessoa não ajude a obra de Deus, e que essa pessoa viva de boas intenções. E Pedro estava ali e disse, Jesus não vai morrer, eu não vou deixar. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Quando Jesus é pego, Pedro puxa uma espada e corta a orelha do servo do sumo do sacerdote. E Jesus disse, Pedro, não faça isso. Quem com espada fere, com espada será ferido. E Jesus cura aquele homem. A intenção de Pedro era boa, defender Jesus. Mas se a boa intenção não estiver alinhada à vontade de Deus, não adianta de nada. Diga assim comigo, diga, o inferno está cheio de pessoas
de boas intenções. A boa intenção, se não estiver alinhado com o propósito de Deus, não vale nada. De nada adianta você ser uma pessoa de boas intenções, se a sua boa intenção não estiver de acordo com a palavra de Deus, se a sua boa intenção não estiver alinhado com a mensagem do Evangelho. De nada adianta a sua boa intenção, se a sua boa intenção não for aquilo que é vontade de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Entenda, eu não estou dizendo que é errado você ter boa intenção, não. Nós temos que ser pessoas de boas intenções. Mas eu estou dizendo que as nossas boas intenções têm que estar alinhado à vontade de Deus, amém? A sua boa intenção tem que estar alinhada ao propósito de Deus. Eu vou trazer uma mensagem aqui sobre o poder do não. Que tem hora que você precisa aprender a dizer não. E dizendo não, você vai estar fazendo uma boa intenção. Porque tem gente que se você ajudar, você está estragando o projeto de Deus. Tem gente que se você ajudar, você está atrapalhando aquela pessoa. Tem gente que se você ajudar, você vai colocar em perca a sua ajuda. Tem gente que você tem que dizer não. Essa vai ser a sua boa intenção, dizer não. Eu vou trazer essa mensagem aqui, o poder do não, baseado naquela parábola das 10 virgens, aonde 5 pediram azeite e 5 disseram não, vai comprar, a gente não vai dar. Então você precisa entender isso. Porque muitas vezes você tem uma boa intenção de ajudar alguém, mas Deus não quer que você ajude. Jesus não queria que Pedro defendesse. Deus não queria que ninguém segurasse a arca. Ele matou Uzá. Boa intenção, vai para o inferno. Está desalinhado do propósito de Deus. Joga Paulo no chão. Derruba Paulo. E diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Oh Jesus, eu estou com uma boa intenção. Eu estou ajudando o evangelho, estou ajudando a mensagem do reino. Quem disse que você está ajudando a mensagem do reino? Oh Deus, eu estou dando... Agora eu peguei o meu dízimo e estou comprando cesta básica para ajudar as pessoas. É uma boa intenção que eu estou tendo. Quem disse que isso é válido? Essa sua boa intenção está te levando para o inferno. Porque vai contra a palavra de Deus, vai contra o propósito de Deus. E não é só isso. Você precisa entender, querido. Não é só ter uma boa intenção, é estar alinhado à vontade de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Saia com essa mensagem aqui na sua cabeça hoje. O inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Não porque o inferno é para quem tem boa intenção. É porque tem gente que tem boa intenção, mas a boa intenção não está alinhada ao propósito de Deus. Ah, Jesus manda Maria vir para aqui. Não, você tem a intenção até boa, mas não é isso não. Oh Jesus, eu vou te... Não é isso, Pedro. Eu não quero que ninguém me defenda. Ah, Uzá vai segurar a arca. E Jesus diz: não precisa disso não, rapaz. Não é essa boa intenção. Você até teve uma boa intenção, mas não era isso. Foi contra a vontade de Deus. Quando Saul oferece sacrifício a Deus, Deus rejeita o rei Saul. Por quê? Saul teve até uma boa intenção, mas ele não podia oferecer sacrifício a Deus. Só quem poderia oferecer era o profeta. E Deus rejeita Saul. Naquele momento Saul perde o reinado. E Deus disse para Saul através do profeta: melhor é obedecer do que sacrificar. Ele teve uma boa intenção, ele quis sacrificar, mas a boa intenção sem obediência não vale nada. O inferno está cheio de pessoas com boas intenções que contrariavam a vontade de Deus. O inferno está cheio de pessoas com boas intenções que não obedeciam a palavra de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que ter boas intenções. Obedecer a palavra de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Fique de pé que eu vou orar por você. Eu não estou dizendo para você não ter boas intenções, mas veja se a sua boa intenção está de acordo com a palavra de Deus. Porque é o que eu falei. Você pensa que vai dar certo, e esse certo será que é certo? Não é porque está dando certo que é certo. Diga comigo: não é porque está dando certo que é certo. Tem gente que fala: mas está dando certo. Mas será que está certo? Mas o que eu vou fazer é a coisa boa. Mas é certo? Está de acordo com a palavra de Deus? Esses dias uma pessoa me pediu um dinheiro, uma ajuda. E eu falei: se eu der um dinheiro vai ser uma boa intenção. E Deus ministrou no meu coração e disse assim: não dê.
Eu disse, eu não vou dar, Deus, ajudar, a pessoa está me pedindo. Deus disse, não dê. Eu falei, eu vou dar. Aí eu disse, eu vou dar, eu vou ajudar, eu estou fazendo uma boa intenção, esse negócio. Aí Deus falou assim, pergunta para que é. Aí eu disse, para que você quer o dinheiro mesmo? Não, é para tomar um ali, pastor. Tomar um 51 ali, uma cachaçinha. Ó, eu ia dar o dinheiro para ele. Aí depois disso eu falei, vou dar dinheiro não. Não, sai fora. Não, o senhor disse que ia dar. Eu falei, vou dar nada. Estava até com uma boa intenção aqui, mas depois que eu descobri isso aí, acabou. Vou dar. Minha boa intenção agora é não te dar, é te levar para a igreja. Vocês estão entendendo? O inferno está cheio de pessoas com boas intenções que não coabitam com a palavra de Deus. Boas intenções que não abraçam a vontade de Deus. Feche os teus olhos neste momento. Eu sei que você tem um coração bom. Eu sei que você quer ajudar as pessoas. Eu sei que você quer ajudar a obra de Deus. Eu sei que você se preocupa com muita gente. Eu sei que você tem uma boa intenção. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: a boa intenção por si só não basta. Ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Não é errado dar cesta básica, é certo. Mas é errado pegar o dinheiro do dízimo e dar cesta básica. Porque dízimo é na igreja. Dízimo é no altar do Senhor. Pega o seu restante, os 90%, e compra a cesta básica. Ajuda as pessoas. Faça caridade. Não é errado fazer caridade, mas fazer caridade com o que é de Deus é errado. Está fora do projeto de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar as nossas vidas. Eu vou pedir os obreiros missionários que desde já peguem os elementos da ceia. Nós vamos ter a ceia do Senhor. Você que é batizado, daqui a pouco vai tomar a Santa Ceia. E os levitas vão louvar o Senhor, e você vai pegar os elementos da ceia. Bispo, quem é que pode tomar a Santa Ceia? Quem é batizado. Bispo, mas é você e Deus. A Bíblia diz, examina o homem assim mesmo. Eu errei, bispo, eu pequei. Peça perdão a Deus, se conserte. Decida a partir de hoje fazer uma aliança, levar Deus a sério. Bispo, eu não sou batizado. Fique de pé, você vai orar junto com a gente. Você que deseja batizar, nos procure, que nós vamos ter o batismo. Enquanto os levitas louvam, você vai pegar os elementos da ceia. Eu vou pedir aos obreiros que passem os elementos da ceia. Evangelista, não coma e não beba ainda. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá, que também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, e a noiva
Levante os elementos para o alto. A Bíblia diz que na noite que ele foi traído, a Bíblia diz que Jesus, ele pegou o vinho e repartiu com seus discípulos e disse: bebei, porque esse é o cálice da nova aliança, representa o meu sangue que é derramado por vós. Semelhantemente, ele pegou o pão, repartiu entre os discípulos e disse: comei, porque esse pão representa o meu corpo, que é entregue por vós. Este suco de uva que nós vamos beber agora e esse pão que nós vamos comer representa a morte do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: fazei isso em memória de mim, para que nós nunca venhamos esquecer que o que Jesus fez foi muito mais do que uma boa intenção. Ele cumpriu a vontade do Pai aqui nessa terra. Ele veio e morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos dar a vida eterna. Ele pagou o preço pelo meu e os seus pecados, derramando o seu sangue, entregando o seu corpo, entregando a sua vida. E nessa noite nós vamos participar dessa ceia, se lembrando do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu reconheço que só o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Diga: Jesus, me ajuda a ter boas intenções que estejam alinhadas à tua vontade. Diga: Senhor, consagra este suco, consagra este pão, para que quando eu comer, eu receba a força, eu receba a graça especial. Coma do pão, se lembrando do corpo de Jesus ali na cruz do Calvário. Beba do suco, se lembrando do sangue dele derramado por você na cruz do Calvário. Ora com os teus olhos fechados. Agradeça o Senhor. Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Aleluia. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus vencerá. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Em faminto a Jesus vencerá. Ainda com seus olhos fechados. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este culto, Senhor. Quero te agradecer por esta palavra. Quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Pai, nós aprendemos aqui nessa noite que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Nós vimos na Bíblia, Senhor, pessoas com boas intenções, mas que estavam contra, meu Pai, o teu propósito, a tua vontade. De nada adianta, Senhor, nós temos boas intenções, se essa boa intenção não estiver alinhada à tua vontade, não estiver alinhada ao teu propósito. Pai, que o Senhor, meu Deus, coloque em nós boas intenções que estejam alinhadas com o teu propósito, com a tua vontade. Pai, eu oro para que essa semana o Senhor dê uma semana de paz aos teus filhos. Eu oro para que o Senhor dê uma semana abençoada a cada pessoa. Ó Deus, dê a todos, meu Pai, uma semana de paz, de conquista e de vitória. Eu te apresento, Senhor, o culto de terça-feira, o culto das mulheres, Senhor, e o culto dos homens. Pai, traga as mulheres para estarem aqui terça-feira, às 19h30, meu Pai, aqui te adorando, te buscando. Ó Deus, aquelas que não estão vindo, desperta para vir. Ó Deus, que as mulheres da igreja venham estar unidas em um só propósito.
Eu oro também pelos homens, meu Pai, aonde nós estamos tendo ali na salinha as reuniões dos homens. Ó Deus, que graça especial venha fluir, ó Deus, na reunião dos homens. Eu oro, meu Deus, pelo culto de quarta-feira, meu Pai, para que nessa quarta-feira o Senhor venha manifestar a Tua graça no nosso meio, ó Deus, trazendo, meu Deus, a Tua provisão, ó Deus, agindo, meu Pai, em favor de cada um que participar dessa reunião. Eu oro, meu Deus, pelo culto de sexta-feira, para que o Senhor venha trazer libertação, trazer cura, meu Pai, na vida do Teu povo. Que essa sexta-feira, meu Pai, venha ser uma sexta-feira de milagres extraordinários, que possamos ver aqui no nosso meio sinais, prodígios e maravilha. Manifesta a Tua glória essa semana, Senhor, durante esses cultos. Pai, eu declaro uma semana abençoada na vida do Teu filho, e eu declaro que seja uma semana de boas intenções, alinhada com a Tua vontade. Leva todos para as suas casas, guardado, protegido, livra de todo mal. É o que eu oro, peço e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem, diga amém. Querido, cadê o Gedson? Vem aqui, não sai ainda não, nós vamos orar pelo aniversariante. Lá no final, você que está nos visitando, não sai ainda não, nós vamos orar aqui pelo nosso irmão que está aniversariando. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje? Está lá no final, os visitantes, nós vamos entregar para vocês o nosso cartãozinho com o número do WhatsApp. Manda um oi, salva meu número lá, manda um oi, que eu vou mandar mensagem de fé para você, tá bom? Bispo, eu posso pegar um cartãozinho para levar para minha mãe, para minha avó, para ela salvar seu nome, você mandar mensagem para ele? Para ela? Pode. Vamos orar? Estenda as mãos para cá, o Gedson, completando mais um ano de vida na presença do Senhor. Que coisa boa, né? Deus é bom. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelo Gedson nesse momento, Pai. Ó Deus, eu declaro cancelar todas as maldições na vida dele. Pai, eu te agradeço por mais um ano de vida que o teu filho completa, Senhor, agora na tua presença, Senhor. Multiplica esses anos de vida com paz, com saúde, com alegria, com felicidade. Pai, eu profetizo toda sorte de bênção. Eu profetizo que o Senhor vai levantar ele como canal de salvação, meu Pai, nessa cidade. Dê a ele a sabedoria e o entendimento da tua palavra. Usa o Gedson, meu Pai, como instrumento do Senhor. Eu profetizo a unção da sabedoria. Eu profetizo a unção da pregação. Ó Deus, a unção para curar os enfermos. Ó Deus, e que o Senhor abençoe a vida financeira do Gedson. Prospera, abençoa a vida sentimental. Pai, como igreja do Senhor, nós declaramos toda sorte de bênção sobre a vida do Gedson, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar os parabéns? Você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida. Felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe a todos, querido. Ô, glória.